tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jardel e eu faço parte aqui do grupo Espírita Eurípides Barçanufo, situado na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Eu estou aqui para dar continuidade ao projeto Nos Passos de Emmanuel. O projeto Nos Passos de Emmanuel é um projeto que tem como objetivo de levar até você a palavra do Cristo à luz da doutrina espírita. Para que possamos concluir esse projeto, nós estamos nos apoiando na coleção Fonte Viva e nesse presente momento estamos estudando o livro Pão Nosso, de psicografia do Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição de hoje é a lição de número 160, a grande luta. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo, Efésios 6:12. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E, ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de auto-restauração em pleno paraíso. A terra é igualmente sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e silenciosas. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo? Geralmente o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas, nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade, com os quais nos sintonizamos por intermédio dos pontos inferiores, que conservamos desesperadamente conosco vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios, que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. É interessante observar, né, que quando ele fala da grande luta, né, e ele fala que, olha, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade celestial. Né? Então ele está falando de uma luta interior, né? Porque o que nós vivemos na carne, né? As nossas más tendências, nossas mazelas, né? Que erramos, não é a carne que é ruim. Né? Nós aprendemos isso com outras religiões, pelas quais nós temos que respeitar, né? Devemos respeitar a todos de uma forma igual, porque cada um tem direito de pensar como quer, ainda mais no Brasil, vindo de um país laico. Mas nós, como espíritas, nós entendemos que o que nós erramos não é culpa de um terceiro. Sim, são coisas que nós temos que melhorar em nós, que fazem parte da nossa trajetória espiritual. Por exemplo, nós somos espíritos eternos em processo de evolução. E como nós acreditamos em reencarnação, ao longo das reencarnações,
nós vamos adquirindo qualidades, nós vamos adquirindo um acervo de erros, acertos, né, devidos às nossas fatos do nosso espírito. O que é o fato do nosso espírito? O fato do espírito são as nossas características, é o que nós somos como espírito, né? Por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu sou orgulhosa. Esse orgulho faz parte do fato do espírito, é uma característica minha que eu preciso de modificar. Por quê? Essa característica ela vem provida de um pensamento, de um sentimento mal educado, né, que interfere diretamente nas minhas ações e que vão trazer coisas negativas para mim. E quando fala que as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou seja, vamos falar de mundo espiritual, né? Hostes, o que é hostes? É tropa ou corpo de exército, né? Ou seja, são espíritos, né, que estão voltados ao mal. Porque as características que nós temos, né, o fato do nosso espírito, que precisa ser moldado, e ele se molda através da educação do pensamento e do sentimento, eles vão atrair semelhantes, porque nós todos atraímos aqueles que nos assemelham, né? É a lei da atração. Se eu tenho uma energia positiva, eu atraio pessoas que têm energia positiva. Se eu tenho uma energia negativa, eu atraio pessoas que têm comigo, têm energia negativa que são compatíveis à minha, né? Então, quando eu desencarno, por exemplo, a minha vibração me leva a lugares que têm configurações compatíveis. Então, se eu tenho uma influência espiritual maldosa, como está escrito aqui, é porque eu estou atraindo ela para próximo de mim. Nenhum ser maligno tem o poder de implantar algo negativo em você. Ele simplesmente sopra aquela brasa que já existe em você, né? Aqui mais abaixo eu falo o seguinte: segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate constante com a carne propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores, que está ligado diretamente ao que eu acabei de explicar. Né? As nossas disposições inferiores, né, que são as características inferiores que nós ainda carregamos conosco, a luta tem que ser contra ela, contra o seu orgulho, contra o seu egoísmo, que atrai o semelhante, né, que são com essas tendências e te levam ao erro. Nós aprendemos a terceirizar o nosso erro ao longo do tempo, né, para o demônio. Né? Os maiores demônios somos nós. Né? Por quê? Porque nós deixamos as coisas inferiores tomar conta de nós. Aquilo que nós precisamos batalhar, né, dessa grande luta que está dentro do nosso ser, nós deixamos ele tomar conta de nós e nós nos tornamos verdadeiros demônios, muitas das vezes, para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque toda vez que eu utilizo os meus recursos, né, para humilhar aquele que está próximo a mim, eu sou um demônio para ele. Por quê? Porque eu infernizei a vida dele. Toda vez que eu utilizo os recursos que que eu tenho comigo, né, para benefício próprio apenas, e não percebo aquele que está passando ao meu redor que está necessitado, assim como eu sou um necessitado, naquele momento eu me torno um demônio para ele. Por quê? Porque eu passei indiferença, eu tive condições de ajudá-lo a sair da situação que ele está, e de forma alguma eu não fiz. Então, nós vemos que o silêncio é incessante conflito entre os discípulos sinceros. E as forças da sombra está vinculada em nossa própria natureza. É o que eu acabei de falar. Né? As forças da sombra estão vinculadas com a nossa natureza. Né? Então, se nós temos algo negativo, nós vamos atrair coisas negativas. É vínculo, é sintonia. Né? Nós temos que entender que o universo funciona em torno de sintonia. Então, se eu não preocupar com o que eu estou sintonizando, eu sou responsável, né, pela queda não só minha, mas daqueles que estão ao meu redor. Né? Porque eu paro de ter essa preocupação em seguir o bom caminho. Né?
E ainda hoje, entre fluidos condensados da carne e nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. Nossa, serviço de autorrestauração. Eu tenho que me restaurar. A gente tem que entender que a gente não está aqui para modificar ninguém. Eu estou aqui para modificar a mim. Eu tenho responsabilidade com a minha evolução. Eu posso auxiliar quando eu tenho condições. Mas eu não posso mudar ninguém. Eu tenho que mudar a mim. A mim eu tenho condições de mudar. A terra é igualmente sublime degrau do céu. Por quê? Porque a terra me oferece recursos que me possibilitam talhar, né, a minha escultura, né, a minha pedra bruta, para que eu possa virar um belo diamante que alcançar um grau mais elevado. Muitas pessoas se falam, nossa, eu queria tanto viver em um planeta totalmente justo, né? Totalmente que tenha paz, que as pessoas não façam mal um para o outro. Mas será que você está preparado para viver nesse planeta? Né? Será que se te colocasse nesse planeta, você estaria preparado para estar lá? Né? Tendo em vista que nesse planeta o erro das pessoas que ali sobrevivem já são mínimos, porque são pessoas que preocupam verdadeiramente na sua modificação e preocupam verdadeiramente em ajudar aquele que necessita. Enquanto o outro erra, ele não preocupa em intensificar o seu erro, e sim dar a mão para ajudar. Né? Será que você está preparado a viver num mundo desses? Né? A gente olhando para nós, né, para como nós vivemos, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Será que nós estamos preparados para atrair toda essa positividade para nós? Será que é uma injustiça estarmos nesse mundo da forma que ele está? As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas, nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as sortes espirituais da maldade, com os quais nos sintonizamos por intermédio dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vasta a regimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Então esses seres aí que tendem a nos levar por pontos negativos através de sentimentos e pensamentos que cultivamos dentro de nós, eles se preocupam em soprar ainda aquela brasa que existe dentro de nós para cultivar, né, aqueles amigos de ontem que o ajudaram a promover a discórdia. Né? Então, quando a gente começa a fazer um pensamento contrário, a gente começa a desvincular desses irmãos que ainda estão nesse processo que é muito triste. Então, por que eu falei tudo isso? Que a gente percebe que a grande luta não é contra o outro, não é contra quem está me influenciando para fazer algo ruim. Ah, mas fulano de tal tirou minha paz. Ninguém tira sua paz quando você tem ela. A luta é contra você mesmo. É você voltar para si e perceber o que você precisa modificar. Porque se você se modificar e modificar sua forma de agir, as pessoas serão seu exemplo, né? Tirarão você como exemplo e você fará um mundo melhor. Nós queremos um mundo melhor, mas sem fazer a nossa parte. Que mundo que é esse que você quer? Onde as pessoas são perfeitas e você não. Porque se nós exigimos algo de alguém, nós precisamos fazer igual ou melhor. Então a reflexão é essa, que nós possamos travar uma grande luta interior com nós mesmos, possamos nos modificar, para que juntos construamos o mundo que nós queremos. Muita paz no coração de todos e fiquem com Deus.